Olá, eu me chamo Samara e eu escolhi falar hoje sobre o tema análise da evolução das contas do governo brasileiro, com ênfase nos gastos, arrecadação, juros e déficits ou superávites primário e nominal. Foi disponibilizado alguns gráficos para a gente conseguir realizar esse estudo. O primeiro gráfico é referente às despesas e às receitas do governo, referente aos anos de 2000 até 2021, e o segundo gráfico sobre déficit primário, pagamento de juros e necessidade de financiamento do setor público dos anos de 2001 até 2021. Como a gente pode notar no primeiro gráfico disponibilizado, né, nos anos de 2000 até 2013, as receitas eram maiores do que as despesas, não havia muitas diferenças, porém as receitas ainda eram maiores. No ano de 14, começou a ter uma mudança no cenário econômico e as despesas e as receitas foram os mesmos. E nos anos de 2015 até 2020, né, as despesas foram maiores do que as receitas. No ano de 2021, as despesas e as receitas voltaram a ser os mesmos, ficando a economia estagnada naquele momento, né? No ano de 2020, a gente pode citar que a grande diferença que a gente teve entre as despesas e as receitas, né, se deu à Covid-19, a pandemia que a gente teve naquele ano, gerando um déficit em torno de 700 milhões de reais. Analisando, então, o segundo gráfico, que é referente aos juros pagos pelo governo, mesmo nos anos em que o país teve um superávit primário, os altos juros que foram pagos causaram déficits nominais. A gente pode notar que no ano de 2015 e 2016, com exceção, é claro, do ano de 2020, que foi que a gente teve a pandemia, né? Foram os anos que tiveram déficits nominais recordes, chegando a ser pago mais de 600 bilhões de juros. Realizando uma análise final, então, a gente pode perceber que até o ano de 2013 a economia brasileira estava mais disciplinada, havia pouca mudança e o país estava conseguindo se manter positivo. Porém, do ano de 2014 em diante, né, as despesas começaram a aumentar e o governo não conseguiu mais recolher tanto dinheiro para superar o prejuízo, entrando assim em déficit primário e nominal muito forte. A recuperação que o país teve no ano de 2021, pós-pandemia, né, gerou uma esperança para que a economia começasse a melhorar e voltasse a ficar em superávit.